Muito obrigado. Sim, vou deixar você falar um pouquinho aqui. Pronto. Gente, é um prazer, um privilégio estar com vocês. Vou apresentar primeiro a minha esposa, depois ela apresenta a nossa família, tá bom? Então, eu sou o Marcílio da Ana Cristina. Eu sou a Ana Cristina do Marcílio. Muito bem. E enquanto a gente está conversando aqui com vocês, eu queria aproveitar ainda para falar um pouquinho do apelido dela. Já falei isso aqui para o pessoal do ministério, né? Então você fica bem à vontade para depois decidir como você vai chamá-la, porque ela fica também muito à vontade com os dois nomes, né? Então, Ana Cristina é o nome, mas lá na igreja há mais de 30 anos, todo mundo conhece como Tininha, né? Alguém já disse aqui para mim que, na verdade, Tininha é lá em Curitiba, porque aqui é Tininha, né? Então, essa é a Tininha, tá bom? Mas vamos lá, se apresenta a nossa família também, tem uma foto aí. Nós somos casados há 25 anos já. O Marcílio já foi pastor em São José dos Campos, no interior de São Paulo, e nós estamos há 20 anos em Curitiba, na PIB de Curitiba. Nós temos 2 filhas, a foto linda com elas ali. A Mariana, nossa filha mais velha, tem 21 anos e a Ana Luísa tem 19. As duas já estão na faculdade, cursando teologia lá na Fabapar, em Curitiba. A Mariana, que é a mais velha, ela está no Ministério de Adolescentes. A nossa igreja tem, graças a Deus, muita oportunidade, então ela faz parte da equipe dos adolescentes lá na igreja, trabalhando de tempo integral lá e fazendo a faculdade também. E a Ana Luísa está no 2º ano agora, né? Está no 2º ano, então ela também trabalha lá na nossa igreja com os pré-adolescentes de 9 a 12 anos, também em tempo integral, e as duas estudam à noite. Então tem sido uma alegria. A canção que a gente cantou aqui de A Nossa Casa Servirá ao Senhor, graças a Deus tem acontecido isso lá. E a gente está muito feliz de poder estar aqui com vocês, conhecendo, fomos muito bem recebidos, estamos passando muito bem, já passeamos, comemos, então vocês são uma bênção e obrigada por nos receber aqui. Que Deus abençoe a cada um. Obrigado, linda. Que bom estar com vocês. Tem muitas razões boas para estar com vocês. E a principal delas é a gente poder repartir, compartilhar da graça de Deus. E olha, a graça, a palavra diz, é multiforme graça de Deus. Então, uma das razões de eu estar aqui agradecendo e estar muito feliz é porque a gente saiu de um frio de 3 graus para vir para cá passar esse calorzinho bom de 28. Para vocês nem calor tá, né? Mas para a gente tá, viu? E é uma alegria a gente poder ver sol nessa terra. E Deus foi tão bom, né? Diz que estava chovendo tanto, né? Mas hoje abriu um sol para a gente poder conhecer algumas coisas também. E a gente está muito feliz. É uma alegria, um privilégio a gente poder ser a igreja e a gente poder estar aqui para repartir das coisas de Deus com vocês. Bom, eu fiquei muito feliz de conhecer o seu Renato. Renato, não foi? Seu Renato e a família, parabéns pelos 80 anos. Dinastia Renato Filho, é isso? Olha só, lá na minha casa tem dinastia também. Eu conheci a dinastia Farley também aqui na igreja, né? Então, seu Farley foi um dos nossos Uber, chofer, né? Guia turístico, já ontem, né? Aliás, vários guias turísticos a gente já teve aqui, de ontem para hoje, muita gente querida, levando e trazendo, então foi tão bom. Mas eu conheci o seu Farley, e depois conheci o Farley Filho, lá em casa também. Eu sei que tem alguns que talvez possam conhecer. Eu sou Marcílio, filho de Marcílio, né? Então, meu pai chamava Marcílio, ele já é falecido há 20 anos, e ele trabalhava com música, era pastor de música, pastor de adoração. Ele rodava o Brasil falando de música e cantando e tudo mais. E essa é uma história boa sobre dinastia, sabe por quê? Porque ele era Marcílio, mas o pai dele chamava Marcílio. Então, veja só, Marcílio, meu avô, Marcílio filho, meu pai. E aí você vai dizer, então você é Marcílio neto. Não, porque nasceu um primo primeiro, né? E se tornou Marcílio neto. Então, e agora, como é que fica? Bom, quando eu nasci, meu pai disse assim, vai ser Marcílio. E aí ele disse assim, vou para o cartório, vamos resolver isso. E quando foi lá, ele disse, eu quero Marcílio Júnior. O pessoal do cartório disse assim, não pode, se você é filho, ele não pode ser Júnior, é a mesma coisa. E aí não deixaram, né? Então eu fiquei meio assim, Marcílio de Oliveira só, sabe? É só Marcílio de Oliveira, porque eu fiquei com o nome do meu avô, que já era falecido, né? E então fiquei com o nome do avô para recomeçar a dinastia
do Marcílio lá em casa. E aí Deus é Deus, só me deu filha menina. Acabou essa história, eu acho, sei lá, né? Vai que uma futura geração ainda, né, começa de novo, eu não sei, tá bom? Mas essa é um pouquinho da nossa história, e é uma alegria a gente poder estar com você, e nós vamos falar da graça, porque tudo isso é graça. As histórias de família, não é? Esse encontro espiritual de pessoas que são de diferentes lugares, mas que se sentem em casa, como o Renato Filho estava dizendo, isso é graça de Deus. E a gente lá do friozão de Curitiba vem para cá e encontra uma família espiritual, a gente se sente muito feliz. Isso é graça, isso é esse cuidado, essa é a demonstração do amor de Deus que nos alcança. Muito contente de estar com vocês. Bom, vamos lá, eu queria conversar com você sobre graça. Nosso congresso de famílias vai falar sobre graça. E a primeira coisa que eu queria falar é que hoje nós vamos conversar sobre a nova chance da graça, tá? Graça, favor de Deus. E é interessante porque Deus é assim, Deus nos dá novas chances. Como a gente precisa de nova chance. Você já fez alguma coisa que não devia, assim, em relação à sua casa, sua família, seu casamento, seus filhos? Eu já fiz. Você precisou de nova chance? Eu também, não é? Esse é Deus. Ele olha para nós com carinho, com amor, com misericórdia, com graça, e Ele diz: mais uma chance. Marcílio, você precisa de mais uma chance. Você é muito cabeça dura, rapaz. E Ele dá mais uma chance, vai quebrando o nosso coração, para que a gente possa viver do jeito da graça, do jeito de Jesus dentro de casa. Então eu queria conversar com você sobre nova chance nessa noite. Bom, eu tentei aumentar tudo que eu podia no slide, mas talvez ainda fique pequeno, tá bom? Então abre a sua Bíblia lá em João capítulo 4, nós vamos ver uma história sobre a nova chance, tá? Uma história que talvez você já conheça e que a gente vai compartilhar algumas coisas especiais. A nossa família talvez precise de uma nova chance no teu coração, né? Talvez para os seus queridos, você diga assim, os seus queridos digam: ele ou ela está precisando de uma nova chance. Então a gente vai começar com uma nova chance de Deus para nós. Vamos lá? João capítulo 4, versículo 4 em diante, tá bom? 4 até o 29, é um texto comprido, grande, né? Mas eu acho que ali no slide a gente vai ler menos, tá bom? Então coloca para mim ali o slide, por favor, eu vou lendo junto com você. Olha lá, ó. No caminho ele tinha de passar pela região de Samaria. O pessoal da tela, me perdoe, é porque eu não fiz o slide tão grandão assim, e eu sou míope de 5 graus, eu não vou conseguir ler o que está na tela lá na frente, então eu vou ler para cá, tá bom? Olha só, ó. No caminho ele tinha que passar pela região de Samaria. Ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço, e uma mulher samaritana veio tirar a água do poço, e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade para comprar comida, e a mulher respondeu: o Senhor é judeu e eu sou samaritana, então como é que o Senhor me pede água? E ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Terminando o nosso texto até aqui, depois a gente lê mais. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar, e quem é que está te pedindo água, você pediria e Ele lhe daria água da vida. Aleluia, que coisa boa, essa é a palavra de Deus. Eu queria orar com você agora, tá bom? Mais uma vez, para que a gente possa abrir o nosso coração para receber o recado do Senhor hoje.
e que nada impeça o Senhor de falar no meu e no seu coração. Vamos fazer essa oração junto? Feche os seus olhos, fala um pouquinho aí com o Senhor. Deus, eu te desejo hoje, eu quero ouvir a tua voz. Como foi bom a gente poder ouvir, Senhor, o Senhor ministrando na nossa vida através das canções, o louvor, essa música tão especial, linda, esse número musical que enlevou o nosso coração. Obrigado porque em cada momento de culto a gente te percebe, a gente te sente. Mas agora, Senhor, nós também queremos ser abraçados pelo Senhor. Então, por favor, tira tudo aquilo que distrai a gente agora. E Senhor, nós abrimos mente e coração para receber tudo que o Senhor preparou para nós. Que o teu Espírito fale com a gente, que o Senhor aplique a tua palavra na nossa vida e nos transforme em nome de Jesus. Amém, amém. Sabe, quando a gente fala de família e a gente começa a pensar em nova chance, você diz assim: meu marido está precisando ouvir isso, provavelmente, não é não? Olha que ele precisava ver. Pastor, você não conhece esse homem, hein? Esse daí, a gente precisa às vezes de um concerto lá em casa, e o homem fica ali, demora 2, 3 semanas para conseguir se mexer. Acho que ele precisa mesmo ouvir esse negócio, não é? Aí você, homem, vai dizer assim: pastor, você não conhece a esposa que eu tenho, parece um GPS, é mais aguçada do que o GPS. Estou dirigindo, ela diz: não, você tem que ficar na pista do meio, não, você tem que virar ali para a direita, então começa logo a virar. Acontece isso lá na sua casa? É? Na minha acontece também, né? Nova chance. Mas sabe que é uma coisa interessante? Essa história, a história da mulher samaritana, ela vai ensinar a gente que quem precisa da nova chance sou eu que preciso. A família pode mudar, e a gente sempre fica imaginando que se ele começar a fazer uma mudança, tudo vai melhorar em casa. Se ela começar a mudar, tudo vai melhorar lá em casa. A gente fica nessa expectativa, a gente fica torcendo para que ele ou ela mude, mas a gente nunca olha para a gente mesmo e diz: Senhor, me transforma, me dá uma nova chance. Mas o Senhor é aquele que olha para a gente e que vai até o lugar onde nós estamos para nos dar nova chance. E é sobre isso que eu queria falar. Queria te ajudar a entender como é que a gente pode experimentar uma nova chance. Aliás, eu fiquei pensando, né? Já que estamos falando de família, teve alguém aqui que precisou de nova chance porque durante o namoro quis dar um tempo, hein? E aí depois teve que se desdobrar para conseguir a chance de voltar, e aí conseguiu construir um casamento. Tem gente assim hoje, estou vendo com alguns aí dizendo: tá vendo, né? Graças a Deus, Deus é o Deus da nova chance, né? E a gente pode ver uma família que foi construída por causa das novas chances. E a pergunta é: como a gente pode então experimentar uma nova chance da graça, do favor de Deus na nossa vida para mudar o nosso lar? E eu quero te ajudar a entender com essa história da mulher samaritana. Primeira lição que você precisa guardar é que Jesus é o iniciador da nova chance. Tudo começa com Ele. Ele deseja ir onde você está, te alcançar, para te ajudar a entender: ei, eu tenho uma nova chance para você. Esse é um recado maravilhoso de Deus. Olha o que acontece com essa mulher. A Bíblia vai dizer para a gente ali que ela está meio-dia vindo ao poço tirar água. E não era o momento certo ou o momento habitual de tirar água. As pessoas vinham mais cedo ou lá no final da tarde, mas ela vai no meio do dia tirar água. E sabe por quê? Ela parece que está se escondendo dos relacionamentos com as pessoas. A história vai dizer para a gente que essa era uma mulher que já tinha tido 5 maridos, e que agora o homem que ela estava era um companheiro dela, mas nem marido dela era.
Uma mulher que talvez fosse conhecida pelas desventuras dela, talvez uma mulher que fosse mal falada no meio da população da vila ali de Samaria, de Sicar, na região da Samaria. Então sabe o que ela faz? Ela vai no meio do dia, para não encontrar ninguém, não olha nem para a esquerda nem para a direita, ela só vai até o poço. Ela precisa de água, ela está ali sedenta emocionalmente, espiritualmente, tem tanta coisa que está faltando, mas quando ela chega, tem alguém esperando por ela. Jesus está no poço, sentado, esperando por ela, assim como Jesus está esperando você. Sabe, você talvez tenha recebido um convite para estar nesse lugar, talvez tenha visto pela televisão a propaganda do congresso, talvez alguém tenha insistido um pouquinho para você estar, mas deixa eu te falar, todas essas coisas dão a impressão de que alguém fez um esforço para você estar. Quero te dizer uma coisa, você está nesse lugar porque Jesus queria que você estivesse. Ele tem uma nova chance para você. Ele estava te esperando chegar aqui, sabia? Esse é Jesus, o Deus da nova chance. E quando a gente vem com os nossos problemas, Jesus já está nos esperando. O iniciador da graça é o Senhor. Aliás, a Bíblia vai dizer isso para nós, vai dizer que antes que nós o amássemos, antes que nós o escolhêssemos, Ele já nos amou, Ele nos amou primeiro. Antes da gente imaginar ter um relacionamento com Deus, Ele enviou o seu Filho. Você lembra de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho. Para quê? Para que todo aquele que nele creia não morra longe do Senhor, não pereça, mas tenha vida, vida abundante, vida eterna. Esse é o nosso Deus. Ele nos ama, Ele é o iniciador da nova chance. Ele te encontra nos caminhos dessa vida, precisando de água, precisando reabastecer tantas coisas na sua vida. Mas sabe, Jesus precisava passar por ali. Ele sabia que essa mulher tinha necessidades. É interessante o texto dizer, Jesus precisava passar por ali. Por quê? Porque o judeu tinha que fazer um trajeto de viagem entre a região da Judéia e a região lá da Galileia. Jerusalém ficava na Judéia, Galileia, Cafarnaum, aquelas outras cidades, lembra que a gente vê? E Jesus estava fazendo esse trajeto entre Galileia, Judéia, Judéia, Galileia. E a Bíblia vai dizer que existiam outros caminhos para chegar. E o judeu que não se dava com o samaritano, ele evitava passar por lá. Curioso, porque Jesus resolve passar lá? Porque Jesus, e a Bíblia vai dizer, precisava passar por ali? A verdade é que ele não precisava. Se a gente pensar em caminhos, em trajeto, ele não precisava, mas ele escolheu, porque ele entende que havia uma mulher com necessidades que só ele, com a graça, podia saciar. Então, era necessário-lhe necessário passar por ali. Assim como Jesus escolheu passar neste lugar hoje, aqui na Igreja Batista do Farol, aqui em Maceió, Ele decidiu passar para te dar nova chance. Ele tem graça para derramar. Ele deseja mudar a tua casa. Mas sabe de uma coisa? Ele escolheu começar com você, porque Ele sabe que eu preciso e que você precisa de uma nova chance da graça. E é interessante porque nós temos algumas travas, a gente vive tentando empurrar para o outro negócio, né? Ah, mas se os meus filhos melhorassem, né? Fossem um pouquinho mais, né, participativos, lavassem mais a louça, arrumassem a cama, tudo ficaria melhor lá em casa. Mas Jesus resolveu passar para falar com você em primeiro lugar.
A nova chance da família passa por você. E Jesus disse: é necessário que eu passe aqui, porque eu quero transformar, eu quero tocar, eu quero mudar o Marcílio, eu quero mudar você. Entende? Agora, eu não sei se você se lembra, os homens talvez lembrem, né? Daqueles filmes de guerra, ou aqueles filmes do Rambo. Quem gostava de ver Rambo aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Eu gostava de ver o Rambo, né? Sabe o que acontece? Os filmes do Rambo, né? Ou aqueles filmes de guerra, de vez em quando a gente via assim, pessoal passando em um campo minado. Já viu isso? Você lembra dessa cena do campo minado? E aí o pessoal vai passando e de repente pisa numa mina, parece que faz um barulhinho assim, um clique, e aí tem que ficar paralisado, não pode se mexer vai explodir. Sabe, parece que eu e você e aquela mulher somos assim. A gente está travado na vida. Tem algumas minas que Jesus precisa destravar, para você poder começar a experimentar a nova chance. Só você sabe quais são as suas, mas eu posso tentar te ajudar a pensar quais eram as dela. A mulher samaritana, talvez dor, 5 casamentos e nenhum deles deu certo, tristeza, rancor talvez, do marido 2, do marido 4, sei lá, entende? Raiva, decepção consigo mesma, frustração. Quais são as travas do teu coração que o Senhor Jesus precisa destravar e desarmar? Bom, meninas, eu sei, eu falei do Rambo, né? Mas talvez vocês gostem daqueles filmes de espionagem, ou de que o pessoal tem que tirar as travas do cofre, vai para um lado, vai para o outro, e de repente clique, e abre, não é? Quais são as travas da tua vida que Jesus precisa destravar, para você poder experimentar a nova chance que Ele quer te dar? A boa notícia: Jesus veio para você. Ele passa por aqui nesse lugar, nessa noite. Ele veio te curar, Ele veio te sarar, Ele veio dar água viva para você. Você está com sede? Está sedento? Está precisando? Jesus é suficiente. Ele é água boa, água pura, que toca você, que te transforma, que te sacia. Ele decidiu te visitar nessa noite. Ele tem uma nova chance para você. A segunda forma da gente experimentar a nova chance da graça de Deus, sabe qual é? É uma pergunta. A gente tem que responder essa pergunta para poder entender como é que a gente faz para experimentar. Sabe, o que nos impede? Eu falei de algumas travas do coração e das emoções da história dela, mas há algumas barreiras que Jesus precisa também quebrar dentro da gente, para que a gente possa experimentar a nova chance. E ela tinha suas barreiras. Ela vai no poço, ela está se blindando de todos os outros, ela vem para buscar água, mas ela tem um monte de barreiras espirituais, emocionais, relacionais, que precisam ser transformadas. E talvez você tenha, porque eu também tenho, tantas e tantas vezes na nossa vida, na minha vida. Sabe, o que nos impede de aproveitar são as barreiras do nosso coração. E olha só como a gente pode ver isso, versículo 9 e versículo 10, não vai estar na sua tela, mas eu quero ler para você. A mulher respondeu: o Senhor é judeu, e eu sou samaritana, então como é que o Senhor tem a coragem de me pedir água? E ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode te dar, e quem é que está ali pedindo água, você lhe pediria água, e Ele te daria água da vida. Sabe, a primeira barreira que precisa ser quebrada no meu e no seu coração, para a gente poder experimentar a chance da graça, é o preconceito. Sim, preconceito.
Não estou falando desses preconceitos que o pessoal fala hoje nas mídias sociais. Eu estou falando de um conceito prévio, entendeu? A respeito de Deus, a respeito de Jesus. Às vezes a gente está fechado para Deus. Eu vou resolver do meu jeito. Deixa eu te falar, a gente está fazendo do nosso jeito há um tempão e não resolveu, sabia? Do teu jeito não funciona. E ela mostra o preconceito, ela diz assim: mas como é que você me pede água? Você é judeu, eu sou samaritana, você não podia estar pedindo água para mim, nem devia estar me dirigindo a palavra. Talvez fosse até a ideia de: você é homem, eu sou mulher, como é que você vem me perguntar isso para mim? É engraçado que em casa a gente está cheio de preconceitos, sabe? De conceitos prévios a respeito de. Por exemplo, tem o papel do homem e o papel da mulher, já viu isso? Por exemplo, lá em casa era assim, no começo do casamento, ela dizia: fechar a janela antes de dormir é papel do homem. Eu não sei de onde que ela tirou isso, mas ela dizia. Lá na sua também é assim? Olha lá, ó, né? E lá ia eu fechar a janela, né? Mas tem o papel da mulher, então é ela que tem que lavar, passar, varrer. Gente, é interessante como a gente tem alguns conceitos a respeito do casamento, a respeito da família. Isso aqui o filho é que tem que fazer. Não, isso aqui é responsabilidade do pai. E sabe, sim, dentro de casa a gente tem papéis para cumprir. O homem precisa ser protetor, provedor, não é? Precisa, isso é bênção, é papel nosso, tá? A mulher tem que ser aquela que harmoniza as coisas dentro da casa, do lar, cuida do seu marido, cuida dos filhos. Ela tem um olhar diferenciado para a vida e tem que cumprir o papel. Os filhos devem honra e respeito aos pais. A Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 6, inclusive, que os pais não devem viver irritando seus filhos. Todo mundo tem papel dentro do lar. Porém, às vezes o preconceito faz com que a gente não faça coisa que a gente podia fazer. E a nova chance é também a gente entender que Deus usa a gente fora do nosso papel habitual para ser parceiro, para ser companheiro, companheira, para ser instrumento da graça dentro de casa. E aí que coisa boa quando a gente de repente faz uma surpresa. Aí ele chega, está tudo pronto, tudo bonito, aquela luz de vela, você fala: opa, que coisa boa, hein? Mas e quando ela chega e encontra tudo lavado, passado, arrumado, organizado em casa? Aleluia, que coisa linda, não é? Sabe, a gente pode ter os nossos papéis, mas a gente precisa ser companheiro e companheira. Nós precisamos ser família. E quando a gente resolve surpreender, graça do Senhor vem. Cuidado com os preconceitos. Eles são barreiras para a família viver bem. Eles são barreiras, inclusive, para a graça de Deus invadir a nossa casa. O favor, a leveza, a beleza invadir a nossa casa. Cuidado com preconceito. Mas sabe, tem mais. Então, algo diferente, não é só o preconceito da mulher samaritana, mas a cegueira espiritual dela era também uma barreira que precisava ser quebrada por Jesus. E é engraçado, a gente começa a ler o texto, ele vai falar de água. Você pode tirar a água do poço para mim? E ela diz: olha, você não devia estar falando comigo, mas que história é essa? Ele diz: não, se você quisesse, você que me pediria água e eu ia te dar água. E a gente fica: que história é essa? Que papo doido é esse, né? De água. E a gente não entende e ela também não, porque o que Jesus está tentando dizer é: sabe, minha filha, a cegueira espiritual te impede de desfrutar da graça, da água que só Jesus pode dar. E Jesus não está falando da água do poço, mas da água da vida, que mata a sede do espírito, que mata a sede da alma. E ela está sedenta na alma dela.
E Jesus passa por ali e diz: eu tenho como saciar a sede que só você conhece, mas que eu também sei que está aí. Eu quero saciar você. Hoje o fluir da graça vai passar para te curar. Entende? Foi assim com ela, e assim comigo e com você. Nós precisamos abrir o nosso coração e parar de viver cegos para as coisas espirituais. A gente acredita que a gente pode às vezes vir na igreja, fazer uma oração, cantar um cântico, e não entende que a dinâmica diária da vida, ela também é toda espiritual, e que a gente precisa do favor de Deus para cumprir o nosso papel em casa, para ter uma família bonita, para ser uma família abençoada. E quando a gente abre o nosso coração, a nossa alma, para que Jesus mate a sede da nossa vida, do nosso interior, a gente passa a ser um pai melhor, a gente passa a ser uma mãe melhor, um filho melhor. Então, nós precisamos cuidar, porque nós temos essa trava da cegueira espiritual. Eu me lembro do apóstolo Paulo, não é? A gente lembra da conversão dele. Ele vai no caminho de Damasco perseguindo os cristãos, e de repente Jesus aparece e ele fica cego. E aí então o Senhor aparece para um homem, né, lá na cidade para onde ele ia, Damasco, e diz: olha, vai até lá e ore pelo Saulo, porque ele vai ser um homem do Senhor, ele vai pregar o evangelho, vai ser perseguido por isso. E o homem está com medo, mas ele fala: pode ir. Quando ele vai, ele ora, e o que acontece? Escamas dos olhos caem. E ele estava cego, mas agora ele pode ver. A gente precisa, assim como aconteceu com Saulo, pedir: Senhor, cura a minha cegueira espiritual. Tem coisas que eu resolvi fechar os olhos, e eu acho que só do meu jeito vai funcionar, mas eu estou entendendo que se eu quiser experimentar graça, eu preciso que o Senhor me cure da cegueira do meu coração, da cegueira espiritual na minha vida. Que coisa tremenda quando a gente toma esse tipo de decisão e o Senhor vem e cura. Mas sabe, tem mais. Eu quero passar rápido com você, porque o tempo passa logo. Tem mais das travas na nossa vida, das barreiras espirituais que o Senhor quer tirar. A próxima é o pecado, porque a mulher teve 5 maridos, e agora desistiu até de casar, e ela se une com alguém sem se casar, e Jesus diz: filha, isso é pecado. Filha, eu tenho coisa melhor para você, não é desse jeito. E às vezes a gente fica com alguma área da nossa vida desconectada das coisas de Deus. A gente quer fazer só do nosso jeito, e a gente vive vindo à igreja, a gente vive cantando os cânticos, ou até lendo a Bíblia, mas em alguma área da nossa vida o pecado continua ali, e por causa disso a graça não vai fluir. E Jesus diz: eu vim para destravar isso também, eu vim para te perdoar, eu posso te tornar santo de novo, santa de novo. Tem um texto da Bíblia maravilhoso, sabe? Ele diz assim: teu coração pode ficar mais alvo do que a neve. A gente canta essa canção também, não é assim? O hino: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia! Jesus passa para lavar o pecado, para purificar dos erros já cometidos. Ele zera a tua história, aí você pode começar de novo, leve, livre. Você pode, Jesus pode fazer isso por você. Ele veio a esse lugar, ele precisava passar por aqui para que você pudesse ter essa cura também. E a cura do vazio interior.
depois de tanta história vivida, talvez não sobrou nada dentro dessa senhora, dessa mulher. Está vazia. Está tão vazia que foi buscar água. E às vezes a gente não consegue perceber, e a gente vai tentando preencher o vazio com outras coisas. E aí a gente vai vendo aonde que vai dar uma família que está tentando preencher o vazio do coração com coisas estranhas. A gente começa a ver as coisas mais absurdas acontecendo. Por exemplo, o bebê reborn, que está na moda hoje. Não é não? Gente, isso é vida vazia. Sabe? Ao invés de experimentar a relação boa com filhos, ou ao invés de adotar alguém e fazer diferença na vida de alguém, começa a achar que o boneco e a boneca pode substituir tudo isso. E parece que doideira pedir para o médico atender e mudar, não é assim? A gente fica surpreso, como é que pode? Mas isso é o vazio do coração. E a gente acha que isso só acontece com alguns, mas existe vazio no meu e no seu coração tantas vezes. Aquele que não deixa com que Jesus se torne a água da vida, que flui para a vida eterna, que é fonte inesgotável da graça, vai continuar tentando substituir, colocar outro tipo de água. Engraçado quando a gente está com sede, né? A gente pode tomar água ou colocar outras coisas no lugar, não é? Refrigerante, energético e um monte de coisa a gente vai tomando. Mas o saciar da sede vem daquela água pura, gostosa, não é? A gente olha para a nossa vida e a gente então passa horas fazendo assim na tela do celular. Horas. Não é só com a galera da juventude não, né? Eu li algumas pesquisas sobre isso, dizendo que a juventude fica cerca de 9 horas e meia diárias no celular e nas conexões de tela. Mas o adulto no Brasil passa cerca de 8 horas e 20. E a gente acha que é só a juventude. Não, a gente também. E tantas vezes o que a gente está fazendo é preencher o vazio com alguma coisa. E o que Jesus está dizendo é: eu posso saciar a tua sede, preencher o espaço, te fazer feliz, transformar a sua vida. E se eu fizer isso, deixa eu te falar, água vai fluir aí dentro e vai transformar a tua casa. Começa com você. E é bonito ver o final dessa história. E a gente vai para mais um ponto para poder terminar esse tempo. O que a gente precisa então para desfrutar de verdade da nova chance? Que passos essa mulher deu? Em primeiro lugar, deixar o seu pote. Versículo 28 e 29 diz assim, olha, presta atenção aqui. Em seguida, a mulher deixou o seu pote, voltou para a cidade e disse para todas as pessoas: venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Se você quiser experimentar a nova chance, precisa entender que um primeiro passo é deixar o seu pote. A gente está tentando carregar o pote da nossa vida e encher com o nosso tipo de água suja, água imprópria. E o Senhor diz assim: faz uma coisa, deixa o pote, porque quando eu encho a tua vida com a água que eu tenho para dar, você não precisa mais de nada. E foi assim. Essa mulher, depois do encontro com Jesus, ela foi tão mexida, tão tocada, tão transformada, que ela esquece o pote, ela deixa o pote para lá e vai embora para a cidade para falar com as pessoas que não queriam falar com ela. Mudou, porque quando Jesus passa, tudo muda. Quando a gente recebe a água que Ele tem para dar, tudo muda. Ela deixa o pote em primeiro lugar, ela faz o compromisso de vida com Jesus. Ele é o Messias, eu preciso dele.
E depois ela faz algo maravilhoso, ela compartilha. Ei, sabe, tem um homem lá no poço que falou comigo, sabe a minha história, sabe a minha vida, e ele falou que ele tem uma água para dar. Eu quero te dizer, eu estou vivendo uma experiência nova. E se a gente for ler os textos, o texto completo, eu não li com vocês o texto completo, vai dizer que as pessoas foram até Jesus, os samaritanos. Eles foram até lá e depois eles disseram assim: olha, antes você tinha nos falado a respeito, mas agora nós cremos porque o vimos, porque conversamos com ele, porque entendemos o que ele tem para nós. E é gostoso a gente lembrar disso, porque a gente vai lembrar de Jó, que sofreu tanto, mas lá no final ele diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando a gente se abre para Jesus, sabe o que acontece? A gente não só deixa o pote que está prendendo a gente, que está pesando na gente, a gente fica leve, mas a gente vai na direção dos outros. E é por isso que Jesus está passando aqui para falar com você hoje. Sabe por quê? Porque depois que ele mudar você vai voltar para casa cheio de Jesus, cheia de Jesus, da água que ele é, da água que ele tem para dar. E a turma lá de casa mal sabe o que espera, porque o Senhor Jesus vai entrar lá naquele lugar e vai transformar as relações da família. A graça do Senhor vai entrar pela porta junto com você. E aí as conexões de afeto, de amor, de carinho, de compreensão, de perdão vão começar a acontecer e vão fluir. Sabe por quê? Porque Jesus, a água da vida, está fluindo dentro de você. Hoje, graça, a gente precisa tanto. Jesus tem para dar. Jesus está passando por aqui. Ele veio visitar você. Ele veio tirar os pesos dos potes. Ele veio encher a tua vida com água que só Ele pode dar. Ele é tudo que você precisa. E se você abrir o seu coração para receber, Ele vai te surpreender. Sim, a tua vida vai mudar. E por causa disso, a tua família vai mudar. Vai experimentar a graça do Senhor. Hoje eu queria orar com você. Eu queria convidar homens, mulheres, meninos, meninas, jovens, vovô, vovó, neto, neta, aqueles que estão dizendo: ei, eu quero experimentar essa água da vida, a graça de Jesus entrando. Eu quero. Começa comigo a nova chance e muda meu lar, muda minha casa. Se você é uma dessas pessoas, eu queria convidar você a responder o convite de Jesus, porque Jesus me convida e te convida. Ele já estava esperando por nós, lembra? Agora é hora de responder como ela respondeu. E se você é alguém que está dizendo: eu preciso, eu desejo a nova chance da graça de Jesus na minha vida e na minha casa, eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar. Você quer isso? Você quer? Tem uma nova chance nesse congresso, sabe? A graça de Deus, a chance da graça. Ela veio, ela está passando aqui. Jesus está passando e diz: eu posso fazer, eu quero fazer. Você quer? E quando você diz sim, algo do sobrenatural de Deus invade a tua vida. É do alto, é dele, não vem de nós, mas é derramado na minha vida e na sua. Algo novo de Deus vai acontecer. A graça chegou. Ela tem um nome: Jesus Cristo. Ele é tudo que você precisa. Ele vai saciar a sua sede, transformar você, transformar a sua casa. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu quero orar com você, mas a primeira oração vai ser sua, tá bom? De olho fechado, você vai dizer: Jesus, quero te apresentar
Quero te apresentar algumas travas da minha vida, dores, frustrações, mágoa, rancor, tanta coisa. Ah, Jesus, eu quero apresentar as barreiras que eu trago dentro de mim, preconceito contigo, tanta coisa, o pecado. Quero te apresentar. Fala com Ele agora. Fala com Ele agora. E Ele vai transformar você. Aleluia. Agora eu quero orar junto com você. Senhor, tem tanta gente de pé. Eu creio, Senhor, não é por causa de um pregador. Não. Foi o Senhor, foi o Teu Espírito. É o Senhor nos visitando nesse lugar, nessa noite. Eu quero te louvar, quero te agradecer. Mas, Senhor, eu quero te pedir, completa a obra do Senhor em cada coração, em cada vida. Sim, Senhor, não pode parar aqui nesse culto. Nós queremos pedir, passa, Senhor, com a Tua água da vida. Transforma, cura, liberta, renova, derrama o Teu favor, a Tua graça. Muda a vida de cada um aqui, porque se o Senhor transformar a nossa vida, tudo vai mudar lá em casa. Eu creio. Começa, Deus, a derramar a Tua graça nessas famílias, a partir de mim, a partir de cada um que ficou de pé nesse lugar. Sim, Senhor, com a Tua transformação, nosso lar vai ser visitado e transformado. Obrigado por essa noite, por essa palavra, por esse tempo. E continua conosco nesse fim de semana, porque tem mais da graça inesgotável do Senhor para a gente experimentar. Abençoa cada um, muda a história, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, que a bênção do Senhor chegue aí, graça de Deus, Ele tem mais para você, tá bom? Vamos adorar a Deus aqui, vamos lá.